todos os irmãos presentes, rogando a Jesus, nosso Mestre Divino, que nos abençoe, trazendo aos nossos corações a sua paz. Esclarecem os espíritos, a partir do momento que se estrutura a codificação espírita na Terra, que existe um mundo normal, primitivo, do qual decorre o nosso mundo material, visível aos nossos olhos, e todos os demais. E chamaram esse mundo de mundo espiritual. E este mundo espiritual estaria constantemente interferindo no mundo material, exercendo a sua influência de forma contínua, constante, ininterrupta. Assim, considerando a história particular do nosso orbe, do nosso planeta, existem muitos vestígios em documentos históricos, os mais diversos, desde evidências arquitetônicas, desenhos e pinturas em cavernas, papiros, pergaminhos, até as obras já consagradas por todas as religiões que existiram ou porventura ainda existam sobre a face da Terra, dando conta dessa interferência realizada do mundo espiritual sobre o mundo material. O nosso objetivo na noite de hoje é fazer um breve comentário de uma obra extraordinária, intitulada A Caminho da Luz, que foi psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier no ano de 1938, tendo como autor espiritual o venerável e nobre Emmanuel. É uma obra-prima da literatura espírita, da literatura mediúnica. Ela foi concebida no espaço de 38 dias, exatamente do dia 17 de agosto de 1938 até o dia 21 de setembro do mesmo ano, e apresenta de uma forma bastante sintética toda a história da civilização planetária, desde a formação do planeta até o século XX, do ponto de vista da doutrina espírita e do ponto de vista particular da entidade espiritual que o concebeu e o psicografou, do Emmanuel. Então nós vamos tecer alguns comentários em torno de cada um dos seus capítulos. Ela é composta por um antelóquio, um prefácio, 25 capítulos e uma conclusão. E nós vamos passar rapidamente examinando cada um desses capítulos, tentando compreender como era o objetivo do autor espiritual de destacar das eras mortas, do passado distante, o fio de espiritualidade que diviniza a matéria. Muitas pessoas não valorizam muito a história, nem a história pessoal, nem a história da coletividade da qual fazem parte, mas isso é um erro. Os chineses têm um provérbio que diz o seguinte: um rio não se mantém sem a sua nascente. A árvore não permanece de pé sem as suas raízes. Da mesma forma, o homem não existiria sem os seus antepassados. Então é indispensável nós termos uma compreensão mínima que seja do nosso passado espiritual próprio e do passado espiritual da coletividade que nós integramos. E é este o objetivo
do Espírito Emmanuel nesta obra, A Caminho da Luz. Logo no prefácio, ele coloca da seguinte forma: nossa contribuição será a tese religiosa, elucidando a influência sagrada da fé e o ascendente espiritual no curso de todas as civilizações terrestres. Então, a preocupação dele, ao longo dos 25 capítulos que compõem a obra, não é fazer exegese histórica, não é fazer um trabalho especificamente histórico, é demonstrar, como ele coloca, a influência sagrada da fé e, principalmente, destacar o ascendente espiritual que domina o mundo material nas suas diferentes etapas de desenvolvimento histórico, intelectual, sociológico, filosófico, etc. O escritor alemão Goethe, na sua obra Fausto, escreveu os seguintes versos: quem de 3 milênios não é capaz de se dar conta, vive na sombra, na ignorância, à mercê da vida e do tempo. Com isso, ele queria valorizar a importância da história. Mais do que isso, valorizar a importância do nosso conhecimento da história, a fim de não sermos um joguete das forças políticas e sociais do tempo no qual nós vivemos. Porque nós, estando encarnados num determinado momento da história planetária, nós estamos diretamente vinculados a todo um contexto histórico, cultural, linguístico, filosófico, que exerce uma certa influência sobre nós. Como ocorre na atualidade, a nossa cultura, ela enfrenta um grande número de problemas, enfrenta uma crise tremenda. E para não sermos afetados por ela, pela influência negativa que se exerce sobre o planeta na atualidade, nós temos que ter uma consciência minimamente crítica que seja. E o conhecimento do nosso passado e o conhecimento do passado da humanidade oferece uma grande ajuda nesse sentido. O primeiro capítulo desta obra se intitula A Gênese Planetária. Ali, Emmanuel explica como se deu o processo de formação da Terra. Segundo os dados da ciência, da geologia, da astronomia, da cosmologia, o nosso sistema planetário surgiu do desprendimento, aliás, a formação do nosso planeta surgiu do desprendimento da nebulosa solar por volta de 5 bilhões de anos atrás. E desde este momento, a divindade que cria incessantemente, ininterruptamente, eternamente, como Jesus dizia, meu Pai trabalha até o momento, e eu também, fazendo uma referência à criação incessante da divindade, desde o início da formação do nosso planeta, a divindade, no processo criativo, designou uma inteligência superior, avançada em sabedoria, conhecimento e amor, para organizar todo o processo de formação e todo o processo civilizatório pelo qual haveria de passar a Terra, estruturando-o nos seus mínimos detalhes. Essa inteligência, nós a conhecemos com o nome de Jesus. O Evangelho de João, que é um evangelho que apresenta singulares diferenças em relação aos outros 3 evangelhos,
chamados evangelhos sinóticos, que são o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, inicia o seu texto com uma afirmação, que o Cristo é o verbo do princípio, o Cristo é o Logos. E com isto ele está se referindo justamente à anterioridade do Cristo ao processo de formação da Terra e a anterioridade do Cristo ao processo de qualquer desenvolvimento espiritual sobre a superfície planetária. Então, Jesus é essa inteligência que, dentro da sua grandiosidade, planificou o nosso orbe, estruturando geologicamente, programando o surgimento da vida na Terra, programando todo o seu processo de desenvolvimento até o surgimento dos primeiros seres humanos e até os processos posteriores de desenvolvimento histórico da criatura sobre a Terra. Então, neste primeiro capítulo, ele versa sobre isso, sobre o papel do Cristo na formação geológica do planeta e o surgimento da vida no planeta, a partir de uma intervenção espiritual. Ele afirma que existe na condução do nosso sistema planetário, que é formado pelo Sol, pela Terra e por outros 7 planetas, que agora são 8, né? São 8 planetas. Plutão não ocupa mais a categoria de planeta, não é mais classificado assim pelos especialistas, que seria o planeta na extremidade do nosso sistema planetário, na extremidade do sistema solar, mas que, segundo os especialistas, suas características não se enquadrariam na classificação de planeta. Segundo informa Emmanuel, neste capítulo, haveria uma comunidade de espíritos puros que atuariam na condução de todos os destinos do nosso sistema planetário. E que essa comunidade teria se aproximado da superfície terrestre durante 2 momentos. O primeiro momento foi aquele da formação da Terra, descrito por Emmanuel nesse primeiro capítulo, e no momento que surge a vida na Terra, porque o princípio espiritual, o princípio inteligente, ele fertiliza as entranhas da Terra, e as primeiras formas de vida vão surgir na intimidade dos oceanos e na superfície mesma do planeta, na condição de seres monocelulares, formados de uma única célula, e que vão responder mais tarde por toda a diversidade de vida que vai se expandir por toda a superfície terrestre. E é justamente a presença desses espíritos superiores nas cercanias da Terra que torna este evento possível, no surgimento da vida e da vida inteligente sobre a superfície terrestre. E programam, a partir de então, as etapas futuras do desenvolvimento da Terra. Assim como nós, quando encarnamos, nós programamos a nossa existência enquanto espíritos, especificando as principais etapas que nós vamos passar ao longo da vida terrestre, o número de anos que vamos viver no corpo, as principais dificuldades que iremos passar, as provas que nós escolhemos, a nossa ocupação, né, segundo a nossa vocação, as etapas principais da nossa vida, elas já estão pré-determinadas, de alguma forma, pelas escolhas que nós fizemos antes de encarnar. E da mesma forma, isso que vale para nós enquanto indivíduos, vale para nós também enquanto coletividades. As inteligências superiores que mantêm nosso sistema cosmogônico, elas já prefixaram para nós as principais etapas que haveríamos de seguir, desde os tempos pré-históricos
até a atualidade e os tempos que advirão. Isso explicaria por que algumas pessoas dotadas de faculdades específicas, ou mediúnicas, ou anímicas, ou ainda paranormais, conseguem, dependendo do avanço dessas faculdades, penetrar nos arcanos do futuro e antever alguns acontecimentos que se darão a curto, médio ou longo prazo. Porque alguns momentos dessas etapas já estão programados. E é por isso que muitos profetas célebres, como o caso de Nostradamus, que era um grande erudito que viveu no século XVI e que acabou caindo nas graças de um imperador francês como seu orientador, ele desenvolveu uma faculdade impressionante de avançar no futuro. Ele se recolhia nos seus aposentos e sobre uma bacia d'água ele concentrava-se e enxergava ali, era sua mente projetando-se naquele meio líquido, os acontecimentos futuros do planeta. E os condensou na forma de versos, que são quase impenetráveis. E por isso a dificuldade que se tem de compreender e de se identificar as suas profecias. Mas é algo fantástico. O mesmo ocorreu com o apóstolo João, em Patmos. Quando Cristo chama o apóstolo João e se desprende do corpo físico, um processo de projeção da consciência ou de desdobramento, como nós chamamos no Espiritismo, e apresenta, sob um golpe de vista único, todo o desenvolvimento histórico pelo qual a humanidade passaria. Principalmente os seus dramas maiores, os seus conflitos maiores, as suas guerras maiores. Se nós lermos com um certo conhecimento espiritual o último livro que encerra a nossa Bíblia, o Apocalipse, nós vamos compreender grandes ensinamentos espirituais, profecias importantes e que são atuais para o momento histórico que nós estamos vivendo. No capítulo 2, Emmanuel intitula A Vida Organizada, onde explica, então, todo o processo de desenvolvimento organogênico e filogênico das mais diferentes espécies, com especial atenção para a espécie humana, analisando todo o seu processo de desenvolvimento, desde os ancestrais mais antigos dos seres humanos, que são os australopitecíneos, sendo o mais antigo que foi já encontrado pelos paleontólogos, que investigam o passado humano através de vestígios materiais, principalmente ossos, se chama Australopithecus ramidus, que teria habitado no centro da África por volta de 4,4 milhões de anos. E avançando até o surgimento do gênero Homo, o gênero Homo ao qual a nossa espécie pertence. É um problema para os entendidos na matéria conseguir explicar como se deu a transição dos australopitecos para o gênero Homo, o gênero humano. Até hoje, nenhum deles encontrou uma solução plausível, porque não foi encontrado nenhum resto material desse ser intermediário, que teria intermediado a transformação dos australopitecos nos antepassados diretos dos seres humanos. E o Emmanuel encerra esse capítulo sob um item intitulado A Grande Transição, em que ele apresenta a seguinte hipótese, que essa transformação ocorreu no corpo espiritual e quando esses novos espécimes reencarnaram, eles reproduziram, através de um processo de mutação genética, essas transformações no corpo físico. Então, seria o conhecimento espírita contribuindo
para a solução dos problemas científicos levantados pelas academias terrenas. Esses 2 capítulos, e mais o terceiro, intitulado As Raças Adâmicas, foram desenvolvidos posteriormente, 10 anos depois, para ser mais preciso, numa outra obra recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier, intitulada Evolução em 2 Mundos, de autoria do espírito André Luiz. Nesse livro, André Luiz aprofunda esses 3 primeiros capítulos da obra Caminho da Luz. É interessante fazer um estudo paralelo, concomitante, para compreender melhor os informes que essas 2 entidades nos trazem. E esses 3 capítulos referem-se diretamente ao nosso passado pré-histórico, que vai desde a origem dos primeiros seres humanos até o aparecimento das primeiras civilizações. No capítulo 3º, intitulado As Raças Adâmicas, Emmanuel traz uma informação, uma revelação que é surpreendente. Ele explica que no mundo de uma constelação que fica a 42 anos-luz da nossa, que quer dizer que a luz viaja a uma velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo. Isso quer dizer que a luz dessa constelação demora 42 anos, viajando nessa velocidade inimaginável, para chegar até nós. E essa constelação, que foi chamada de Concheiro ou Capela, possuía um mundo, um planeta, que guarda profundas relações com o nosso. E que ele se encontrava, na época, num processo análogo ao que o nosso planeta se encontra na atualidade. Estava passando da condição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E havia inúmeros espíritos, inúmeras falanges, inúmeras etnias daquele planeta que estavam recalcitrando, não queriam melhorar. Estavam presas ao seu orgulho, à sua vaidade, à sua prepotência, às suas questiúnculas, como ocorre em diversas etnias que predominam na Terra atualmente. A ONU, no seu órgão específico, registra que neste momento estão acontecendo mais de 170 conflitos abertos entre etnias do planeta Terra, a maioria deles concentrados na África. Né? Então, esse mundo se encontrava nas mesmas condições. E esses espíritos receberam um ultimato para melhorarem-se e não se melhoraram. E aí veio o impositivo das leis divinas, que eles deveriam abandonar o planeta. E um grande número de espíritos, refere-se Emmanuel, milhões de espíritos deste planeta, foram retirados de lá e trazidos para a Terra, que era um mundo ainda primitivo, não era nem de provas e expiações como é na atualidade, era um mundo primitivo. E eles começam a reencarnar em pontos estratégicos da superfície terrestre, no seio das coletividades que formavam as populações do Paleolítico Superior, que recém haviam descoberto a agricultura, o pastoreio, o rudimento da metalurgia, uma indústria primitiva, mas que estavam recém-desenvolvendo-se. E Emmanuel esclarece que formaram-se 4 grandes raças, que foram os pródromos de toda a civilização que se desenvolveu sobre a Terra. A dos árias, nos quais se incluem os latinos, os romanos, dos quais nós somos herdeiros diretos, né? Os celtas, os gregos, os germanos, os eslavos. Nós temos uma dívida muito grande com a civilização greco-romana, porque a nossa cultura e a nossa civilização é herdeira direta do mundo grego.
Existe um historiador que escreveu um artigo intitulado Nós e os Gregos, onde ele argumenta que nós somos o futuro projetado pelos gregos. Porque muitas questões linguísticas do português têm ligação direta com o grego. A nossa forma de pensar, de raciocinar, é dos gregos. A nossa filosofia começa pelos gregos. O teatro, a política, algumas teses sociológicas, econômicas, vêm lá dos gregos. Né? Então, nós temos uma dívida muito grande com eles. O outro grupo foi o dos egípcios, o outro dos israelenses e o outro dos indianos. Cada grupo estava reunido, cada grupo de espíritos estava reunido por uma questão de sintonia e afinidade, guardando idiosincrasias próprias, um jeito de ser próprio, um grau de conhecimento próprio, uma forma de se comportar, de compreender a vida, o homem, o universo próprio. E isso ficou materializado através dos relatos que nos chegaram, dos documentos que nos chegaram, dessas priscas, dessas antigas civilizações. Nos capítulos seguintes, de 4 a 9, o Espírito Emmanuel analisa justamente o desenvolvimento destes 4 grupos de espíritos degradados sobre a superfície terrestre. O capítulo 4 analisa a civilização egípcia, o capítulo 5 a Índia, o capítulo 6 a família indo-europeia, o 7º o povo de Israel, o 8º a China milenária e o 9º as grandes religiões do passado, formando um bloco de 6 capítulos no qual ele analisa profundamente o que os historiadores chamam de antiguidade oriental, as civilizações do Próximo Oriente, o Oriente Próximo, e as civilizações do Extremo Oriente, como é o caso da China. E ali ele evidencia o papel desempenhado pelos grandes missionários e líderes religiosos que cunharam no seio dessas civilizações as primeiras religiões da humanidade, que suplantavam as religiões animistas, totemistas das populações de então, criando um ideário que permitia uma compreensão mais ampla dos aspectos da vida e da morte, da realidade espiritual. E ele cita, por exemplo, Forri, Lao Tse, Confúcio na China, cita Krishna na Índia, Buda também na Índia, onde hoje é o Nepal, cita os sacerdotes egípcios, que tinham um conhecimento muito mais avançado do que nós temos na atualidade sobre o psiquismo, sobre a nossa condição de espíritos imortais. Para os egípcios, que viveram há mais de 3.500 anos, os problemas da vida e da morte estavam solucionados. Eles viviam completamente voltados para o cultivo das coisas espirituais. As pirâmides eram monumentos funerários que eles edificavam em honra aos conhecimentos e aos princípios iniciáticos que eles tinham acerca da continuidade da vida após a morte. Então, Emmanuel traz uma série de informações que o tempo não nos permite adentrar, mas que seria oportuno que se lesse, se estudasse, se examinasse com mais vagar, porque auxilia a compreender muitas questões da hora presente. Porque esses espíritos que foram degradados na Terra, em sua grande maioria, aqui continuam, né? E se encontram ligados aos centros diretores da nossa civilização, ainda promovendo guerras fratricidas, conflitos em escala mundial, como foram os 2 últimos
episódios bélicos que quase fizeram com que a humanidade se autodestruísse, como foi no século XX a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Nos capítulos seguintes, de 10 até o 15, o Espírito Emmanuel aborda especificamente a chamada Antiguidade Clássica, que estuda especificamente as contribuições dos gregos e dos romanos e a civilização que surgiu a partir da passagem deles pela Terra. O capítulo 10 intitula-se A Grécia e a Missão de Sócrates. É sempre oportuno lembrar que Sócrates, ele era um espírito muito avançado e também dotado de uma percepção mediúnica acentuada. Tanto que Platão, que foi seu discípulo imediato, refere-se nos seus diálogos que Sócrates possuía um daimon, possuía um gênio, possuía um espírito desencarnado, um anjo protetor, se quisermos usar esse termo, que o acompanhava em todos os seus momentos, insuflando-lhe a sua sabedoria, que se tornou proverbial e conhecida em toda a parte da Terra. Não há quem não tenha escutado falar de Sócrates, e que, através dessa relação mediúnica que Sócrates mantinha com o seu guia espiritual, com o seu anjo guardião, ele estabeleceu na condição de germe muitos dos princípios que hoje fazem parte da doutrina espírita. E reconhecendo isso, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na sua introdução, dedica um item inteiro para fazer um estudo de Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Também é uma leitura conveniente e oportuna. O capítulo seguinte, de número 11, estuda sobre Roma. O 12 fala da vinda de Jesus. Então, quando a comunidade de espíritos puros se reúne novamente sobre a superfície terrestre, a fim de presidir o processo reencarnatório de Cristo, que foi um processo que enfrentou grande número de problemas. Alguns autores espirituais especulam que Cristo teve que esperar por mais de 500 anos a fim de que o seu corpo espiritual, o que Allan Kardec chamou de perispírito, estivesse em condições de adensamento compatíveis com a necessidade que ele sentia dentro dele de encarnar na Terra, dado a sua grandiosidade espiritual. Então, é um momento muito importante na história do planeta. Não é à toa que a história da humanidade no Ocidente é dividida em duas partes, antes e depois de Cristo, porque foi um acontecimento altamente significativo e que demandou todo um esforço, uma preparação, uma planificação e um cuidado do mundo espiritual. Esse período é conhecido pelos historiadores como Pax Romana. O Império Romano se ressentiu da encarnação do Cristo e saiu beneficiado das suas irradiações, porque o Império Romano atinge o auge da sua expansão, do seu predomínio sobre os outros povos, justamente no momento que o Cristo está encarnando na Terra, por volta do ano 4 ou 3, antes da data que se especula para o nascimento do Cristo. E é o momento em que o Império Romano está se consolidando e está se expandindo. As artes prosperam, a escultura prospera, o pensamento prospera. É o momento do apogeu da civilização romana, que coincide com o advento do Cristo para a Terra. Neste momento, inúmeros intelectuais e literatas estão encarnados, como Sêneca, cuja doutrina tem muitos paralelos
o estoicismo, né, muitos paralelos com a doutrina do Cristo. Virgílio, que escreveu a Eneida, nos mesmos moldes que Homero escreveu a Ilíada e a Odisseia. Inúmeros historiadores estão encarnados nesse momento, como Tácito, Tito Livio e outros. Então, é um momento de grande fertilidade da cultura romana. E a Palestina, que é onde o Cristo encarna, estava na dependência do Império Romano. Era um domínio do Império Romano, era uma província do Império Romano. E o Cristo, então, com as suas irradiações, afeta completamente todo o planeta. E a sua passagem jamais será esquecida. Tanto que já se passaram mais de 2 milênios e nós continuamos galvanizados pela mensagem, pela grande mensagem deixada por este espírito de consciência sublime e cuja evolução nós não conseguimos compreender. E cada gesto, desde o seu nascimento na manjedoura até a sua morte, nos processos dolorosos do Calvário, da crucificação, da sua posterior ressurreição, cada gesto, cada ação, cada palavra, cada pensamento que ele lançou sobre a superfície terrestre continuam germinando. Porque nós também somos os espíritos que estavam lá naquela ocasião, muitos de nós, e que não soubemos compreender a grande mensagem na época, e por ora retornamos à Terra na condição de espíritas, a fim de conseguir penetrar-lhe na profundez do seu pensamento e alcançar a intimidade dos ensinamentos sublimes. Então, esse é um capítulo muito interessante, o capítulo 12, a vinda de Jesus. O capítulo 13, o Império Romano e os seus desvios, que é muito interessante, que já começa a analisar a evolução do cristianismo e as ligações da igreja primitiva após os duros séculos de perseguição, que foram os séculos I, II e III da nossa era já. E então começa a estudar as ligações da igreja primitiva com a política romana, que vai dar origem mais tarde à Igreja Católica Apostólica Romana, que é muito diferente da igreja primitiva, que vai surgir logo após o retorno do Cristo à espiritualidade. O capítulo seguinte, 14 e 15, tratam sobre isso. 14 intitula-se Edificação Cristã e o 15 trata-se da evolução do cristianismo. E no último item desse capítulo, Emmanuel analisa a formação do papado, quando o Império Romano já havia caído, no ano de 476 d.C., sobre o seu enfraquecimento interno e sobre o avanço das populações bárbaras. E já no século VII, precisamente no ano 607, Emmanuel faz referência ao imperador chamado Focas, que favoreceu diretamente a formação do papado, né? Da supremacia do bispo de Roma sobre os demais bispos de todas as igrejas, inclusive da igreja grega, que era um forte centro irradiador do pensamento cristão primitivo. E quando esse imperador volta para a espiritualidade, no ano de 610, Emmanuel coloca que começa para a humanidade um período de 1260 anos de experiências dolorosas, de provações tremendas. E é quando nós encontramos as notícias do período medieval e do período renascentista, do período moderno, até o século XIX. Esse período vai exatamente de 610 a 1870. Nós vamos ver por que essa data depois.
Então, esse conjunto de capítulos forma um bloco de mais 6 capítulos que aborda exclusivamente o contributo dos gregos e romanos e da missão do cristianismo na Terra. Depois, nós temos um conjunto de mais 4 capítulos que referem-se à Idade Medieval, que nós vamos citar rapidamente. Né? O 16, a Igreja e a Invasão dos Bárbaros. O 17, a Idade Medieval, o enfoque na formação do feudalismo. O 18, intitulado Os Abusos do Poder Religioso, onde Emmanuel faz uma análise, de um lado, da personalidade sublime de Francisco de Assis e, de outro, da personalidade dominada pelas sombras do Papa Gregório IX, que consagra a instalação do Tribunal do Santo Ofício, da Inquisição, que vai passar a perseguir muitos médiuns da época, chamados de bruxas, feiticeiros, hereges, etc. E o capítulo 19, intitulado As Cruzadas e o Fim da Idade Média, onde, além de analisar as cruzadas, analisa também a missão desempenhada por Joana d'Arc, que foi também uma grande médium. Sobre ela há um livro fantástico escrito por Leon Denis, Joana d'Arc, é o título do livro, que analisa a vida desta mulher, que foi inicialmente considerada pela Igreja Católica como bruxa, e mais tarde, no século XX, foi transformada por essa mesma igreja numa santa, como uma grande médium. Porque Joana d'Arc, uma menina de 14 anos, passa a liderar os exércitos franceses contra o avanço dos ingleses na Europa continental. E ela é guiada por vozes e por visões surpreendentes que vão lhe orientando no processo de mediunato, no cumprimento da sua missão mediúnica na Terra. Aí surge mais um bloco de 4 capítulos em que Emmanuel analisa a Idade Moderna, que vai desde o fim da Idade Média, de 1453, quando Constantinopla cai nas mãos dos turcos, até 1789, quando ocorre a Revolução Francesa. Então, o capítulo 20, que trata da Renascença, em que Emmanuel aborda que, nesse momento, um conjunto de espíritos nobres está reencarnando na Terra para fazer com que a humanidade saísse do período medieval e tivesse uma abertura maior em todos os centros da cultura e do pensamento, da literatura e das artes. E aí reencarna Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Donatello, Dante Alighieri, Miguel de Cervantes, Luís Vaz de Camões e tantos outros, que revolucionam a superfície terrestre com o avanço das suas ideias. Podemos passar 5 minutos do horário, só para concluir o pensamento. Em seguida tem o capítulo 21, que é intitulado A Época de Transição, onde ele analisa a questão da reforma, a missão de Lutero, que um outro estudioso espírita, Hermínio de Miranda, vai escrever um livro publicado, me parece, pela Federação Espírita Brasileira, em 2 volumes, As Marcas de Cristo, As Marcas do Cristo, não tenho certeza se é esse nome, em que ele apresenta a hipótese de ser Martinho Lutero a reencarnação do apóstolo Paulo. E ali ele faz toda uma argumentação muito plausível e muito interessante. O capítulo seguinte, capítulo 22, é intitulado, então, A Revolução Francesa, onde o espírito analisa todo o significado político, econômico, social da Revolução Francesa e apresenta uma rápida análise de 2 personalidades que dominariam de forma diferente o século posterior à Revolução Francesa, que seria o século XIX. A figura de Napoleão Bonaparte, de um lado, que seria a reencarnação de um dos imperadores romanos,
que encarnou com uma missão específica de fazer com que o mundo avançasse numa nova forma de governo em que se pusesse um fim no absolutismo, onde prevalecia sempre a vontade do rei sobre a vontade da maioria. E, de outro lado, uma figura apagada de um professor chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais tarde vindo a ser conhecido com o pseudônimo de Allan Kardec. E os 3 capítulos seguintes que finalizam o livro são voltados para a idade contemporânea, de 1789 até a atualidade. É o capítulo 23, onde ele analisa o século XIX e onde ele analisa a figura do Papa Pio IX, onde ele coloca que aquele período de 1260 anos atinge o seu fim no ano de 1870, quando este Papa, através de uma bula do próprio punho, dá a conhecer o dogma da infalibilidade papal. O Papa é uma pessoa infalível em matéria de fé religiosa. A voz do Papa é a voz da verdade, em detrimento de todas as outras religiões, que são centenas existentes na superfície terrestre ainda hoje. Então, haveria esse fechamento desde a concretização do papado, em 610, com o imperador Foca, até 1870, com esse dogma da infalibilidade papal. E aí Allan Kardec analisa o avanço da indústria, da ciência, da cultura, da literatura, e como não poderia deixar de ser, começa a analisar a vinda do Espiritismo para a Terra e a sua missão. E é quando ele entra no capítulo seguinte, 24, e no capítulo que ele segue, o 25, que encerra a obra. O Espiritismo e as grandes transições, e o último, Evangelho e o futuro. Onde apresenta o Espiritismo como sendo uma doutrina que surge na Terra, fazendo parte de todo um planejamento espiritual para fazer com que a humanidade avance no sentido da sua espiritualização, compreendendo a sua imortalidade, compreendendo a sua condição de ser reencarnante, compreendendo as leis que regem o nosso desenvolvimento espiritual, compreendendo as relações da espiritualidade com a materialidade, compreendendo a nossa posição em todo o cosmos, compreendendo a nossa posição diante de Deus. É uma obra extraordinária. Nós repetimos, ela foi escrita no espaço de 38 dias, nos momentos que o médium dedicava às reuniões mediúnicas, eram escritas de chofre, sem corrigenda depois. É algo extraordinário. Não é? Essa obra é muito cara para nós. Nós lemos, logo nós conhecemos a doutrina espírita e nos apaixonamos por essa obra. Tivemos a oportunidade de lê-la por mais de 25 vezes, estamos lendo-a pela 26ª vez. E é uma obra extraordinária e é uma obra que parece que está esquecida no meio espírita e que precisa ser estudada. Há historiadores que passam uma vida inteira estudando história, debruçados sobre documentos, buscando análises interpretativas, para, às vezes, já no caso da vida, publicar o resultado dos seus trabalhos e não conseguem dar a público uma obra com poder de síntese tão grande como o desta aqui, A Caminho da Luz. Então, nós convidamos todos a ler esta obra, a estudar, a compreender melhor a si próprio, o histórico da coletividade do qual nós fazemos parte e os objetivos e finalidades da doutrina espírita na superfície terrestre. Pedimos a Jesus, nosso Divino Mestre, que nos abençoe, mantendo sempre a sua paz em nossos corações. E pedimos desculpa por termos extrapolado o horário.